Esta é a sala do grupo de gravimetria e geomagnetismo do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo. Aqui os pesquisadores trabalham para medir variações no valor do campo de gravidade e do campo magnético da Terra. O campo de gravidade e o campo magnético terrestre, eles fornecem informação muito importante sobre a distribuição de massa e a distribuição de magnetização no interior da Terra em vários níveis, seja para buscar petróleo, buscar minerais na parte rasa da Terra, seja para investigar a Terra desde a sua superfície até o centro dela. Nesta visita ao laboratório do IAG, a equipe da Univesp TV veio entender as variações do valor do campo de gravidade. A gravimetria, que está no nome do laboratório, indica o interesse principal por aqui: medir a gravidade em diferentes pontos. Éder Molina é o chefe do grupo de pesquisa. A Terra é irregular, ela não é uma esfera, tá? E ela tem irregularidades, ela tem montanhas, tem vales e, além disso, ela tem uma distribuição de massa que é diferente. Ela tem lugares em que a massa está mais concentrada, tem lugares que você tem menos massa, você tem lugares em que você tem concentrações devido a jazidas minerais ou coisas assim, e tem lugares que você tem cavernas, né? Então, em cada uma dessa distribuição de massa, vai afetar o valor da aceleração da gravidade que você mede na superfície. Apolo 15, ano 1971. Preste atenção, o astronauta vai se referir agora a Galileu Galilei. Galileu foi o fundador do estudo da aceleração da gravidade. Well, in my left hand I have a feather. In my right hand a hammer. And I guess one of the reasons we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago, who made a rather significant discovery about falling objects in gravity fields. And we thought that where would be a better place to confirm his findings than on the moon. And I'll drop the two of them here, and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? Proves that Mr. Galileo was correct in his findings. Acredita-se que Galileu fez esse mesmo experimento jogando da Torre de Pisa uma folha de papel e uma pedra. Com isso, ele mostrou, como agora o astronauta, que a aceleração que um campo de gravidade exerce sobre corpos que caem não depende da massa deles. Seja pena, seja martelo, se começam a cair da mesma altura e ao mesmo tempo, batem no chão juntinhos. O valor da aceleração da gravidade não depende da massa da pena ou do martelo, mas depende muito da massa do corpo sobre o qual caem a pena ou o martelo. Essa descoberta quem fez foi outro físico genial, Isaac Newton, 100 anos depois de Galileu. No tempo de Newton, a ciência descobriu outra coisa, que a aceleração da gravidade não é a mesma em todos os lugares da Terra. Estava fundada a gravimetria. Na superfície, o valor da aceleração da gravidade em cada ponto depende da massa e da distância entre o ponto e o centro da Terra. As áreas em vermelho neste mapa indicam que a aceleração da gravidade é maior nos polos, em parte porque os polos estão mais próximos do centro da Terra. As áreas em roxo indicam um valor de gravidade menor e coincidem com grandes cadeias de montanhas. Por que será que a gravidade é menor nas cordilheiras? Para responder, o professor Molina vai falar de manto e crosta. Manto é a camada embaixo da crosta da Terra, e a crosta é a camada sobre a qual vivemos. Vai falar também de densidade, quer dizer, da massa contida em um certo volume. Se uma região tem uma montanha, ela está para cima, ela está boiando, é porque ela é menos densa. Para equilibrar essa montanha, eu tenho que ter uma raiz. Se eu tenho lá os Andes com 3, 4 mil metros de altitude acima do nível do mar, seria o equivalente ao gelo que está fora da água, eu tenho que ter uma raiz para segurar esse cara, para ficar em equilíbrio, para eles ficarem no mesmo nível. Tá? Essa raiz dos Andes está embaixo dos Andes lá.
E o que acontece nessa raiz? Essa raiz ela está ocupando espaço que deveria ser daquele substrato, do manto, né? Acontece que o manto tem uma densidade média de 3,3 gramas por centímetro cúbico. E a crosta tem uma densidade média de 2,6, 2,7. Ou seja, eu estou com uma lasca, com uma raiz de 2,7, ocupando espaço que deveria ser 3,3. Eu tenho uma deficiência de massa. A diferença de densidade entre crosta e manto nas grandes cadeias de montanhas resulta no que os geofísicos chamam de deficiência de massa. Como há menos massa nessa área, a aceleração da gravidade é menor. Para medir com precisão o valor da aceleração da gravidade, os geofísicos dispõem de mais de um tipo de instrumento. O mais simples é o gravímetro, que o técnico Herbert Ferreira está operando. Dentro do aparelho há uma mola com uma pequena massa na ponta. A intensidade da distensão da mola é que indica o valor da gravidade. O aparelho é sensível e capaz de registrar diferenças muito pequenas na aceleração da gravidade. Nós estamos com a leitura bruta do instrumento em miligal, dá 22, 12, 610. Com ele nivelado, destravou, faz as 3 leituras, trava, guarda e pronto. Quando ele parar em equilíbrio, nesse exato equilíbrio aonde esse instrumento foi calibrado, nós sabemos exatamente qual que é o valor da gravidade no local, né? Até na Lua o gravímetro já foi usado. Em 1972, os astronautas da Apollo 17 mediram a força da gravidade em vários pontos da Lua e assim estimaram a espessura de uma camada de basalto, que é um tipo de rocha vulcânica, na região do pouso. 3, 2, 1, 0. Para mapear todo o campo de gravidade terrestre, os cientistas dispõem de satélites desde 1978. A grande contribuição do satélite é justamente que, como ele fica circulando na Terra inteira durante um longo período e vai mudando ligeiramente a sua órbita durante o que passa, ele vai fazendo uma cobertura global dos oceanos, né? Então, por exemplo, essa daqui seria um exemplo das trilhas do CISAT, do primeiro satélite com essa finalidade que foi lançado em 78, né? Que mostra, se percebe claramente que a inclinação da trilha, então o satélite sobe por aqui, vai dar a volta lá na Terra, depois ele desce pelo outro lado, né? Então aqui são trilhas descendentes, aqui são trilhas ascendentes do satélite, e a cor está relacionada já ao valor da aceleração, o valor da altura da água do mar. Os satélites determinam a altura dos oceanos, emitindo pulsos que batem na água e voltam. Os geofísicos se aproveitam do fato de o mar se ajustar à Terra de acordo com o campo de gravidade. Quando a altura do mar em relação ao centro da Terra diminui, isso indica que a força da gravidade nesta região é maior. Esse perfil mostra que, em certos lugares, a água do mar está numa posição mais baixa e, em certos lugares, ela está numa posição mais alta em relação àquele nível de referência. O lugar onde ela está mais baixo está controlado, a água do mar, lembra, a superfície da água do mar está controlada pelo campo de gravidade. Então, lugares onde a água está mais baixa, significa o campo de gravidade está puxando mais a superfície da água. Se ele está puxando mais, é porque tem mais massa lá embaixo, tá? Em lugares onde a água consegue escapar mais, consegue fugir mais, ficar mais alta, é porque a massa lá não é suficiente para puxar lá tanto assim, está puxando menos. Em sua tese de livre docência, o professor Éder Molina mapeou o campo de gravidade na região do Atlântico Sul. Ele usou os dados desses satélites e medições feitas por navio para investigar o fundo do mar, o chamado assoalho oceânico. O que eu fiz foi pegar todos esses dados, processá-los. Existem várias técnicas para a gente poder diminuir o erro associado a cada ponto, para poder pegar o melhor conjunto de dados e depois transformá-los por uma técnica bastante elaborada na aceleração da gravidade. Então eu estou transformando a altura da água do mar, onde ela estiver presente, e dados de gravidade, tá, em dados de gravidade ou dados de altura da água do mar. Bom, uma coisa que esse mapa traz de diferente em relação aos modelos globais é nas proximidades da costa, né? Porque o dado de satélite é muito bom, só que ele tem uma particularidade. Na hora que está chegando perto da costa, a superfície da água do mar já não fica tão tranquila. Você tem ondas, né? Você tem aquele movimento. Isso faz com que a onda do satélite, na hora que ela vem aqui, bata nisso daqui. Se a superfície está tranquila, ela bate e volta na perpendicular. Perfeito.
Se você tem uma onda, ela pode bater e espalhar, ela não volta para o satélite. Então vai chegando perto da costa, você começa a perder dados de satélite. Tem buracos lá que você não consegue preencher, porque o dado acaba sendo inutilizado. Tá? E note, perto da costa é onde mais interessa para a prospecção de petróleo. Como perto da costa eu usei os dados de navio, então eu cobri aquele buraco que o satélite não fornecia com dados de boa qualidade de navio. Então, perto da costa, a gente tem regiões em que esse modelo é eventualmente mais representativo da realidade do que esses modelos globais que são baseados só em dados de satélite. Os satélites só forneciam dados da região dos oceanos, até que em 2002 o sistema GRACE, construído por alemães e norte-americanos, entra em órbita com uma tecnologia revolucionária. Ele é o primeiro satélite que não interage com a Terra para fazer uma medição do campo de gravidade. Construíram 2 satélites gêmeos, exatamente iguais, colocaram esses satélites numa órbita a 800 quilômetros aproximadamente de altitude e a uma distância entre si de 220 quilômetros aproximadamente. Esses gêmeos medem a distância dele para o irmão dele, continuamente, com uma precisão melhor do que metade de um fio de cabelo, da espessura de um fio de cabelo. Quando esse satélite da frente está passando num lugar em que lá embaixo na Terra tem um excesso de massa, esse excesso de massa vai dar uma puxadinha nesse satélite. Então ele estaria vindo numa órbita e de repente, ele dá uma baixadinha. E existem fórmulas, existe um jeito bastante complexo de transformar essas diferenças, essas variaçõezinhas na posição dos satélites gêmeos em aceleração da gravidade. Os dados deles foram tão bons que a gente conseguiu determinar, aqui no IAG mesmo, um aluno meu de mestrado, conseguiu determinar qual que é a variação da gravidade devido à recarga do aquífero Guarani. A gente pegou os dados na região do aquífero Guarani e foi medindo isso com o tempo, com o passar do tempo, e percebeu que em épocas em que o aquífero sofre recarga, um pouquinho depois das chuvas nas cabeceiras dos aquíferos, aumenta a água nos poros das rochas, então aumenta a massa, então o campo de gravidade fica num nível. Na hora que você está numa época em que não está chovendo, mas o pessoal está extraindo a água para o consumo, diminui a água nos poros e o campo de gravidade vai mostrar um decréscimo. Então, até para monitorar a quantidade de água que eu tenho num aquífero desses, o campo de gravidade é útil.